bem-vindos, sejam bem-vindas a um projeto pessoal, o primeiro podcast, o primeiro LH Podcast, onde falaremos sobre conexões químicas e decisões. E hoje a proposta do tema para o debate é falarmos sobre obesidade. É um assunto histórico, é um assunto de muito tempo, é muito importante em várias condições médicas, várias condições pessoais, né, pensando em bem-estar pessoal. E é interessante que, do ponto de vista histórico, quando a gente pensa em obesidade, nós estamos falando de muitos anos atrás, né, onde a aparência física, a condição física do indivíduo podia indicar momentos difíceis de história, né, como a pessoa muito magra associada a dificuldades em obter alimentos e situações e momentos históricos em que a pessoa com um pouco mais de peso indicava uma melhor condição socioeconômica. Então, historicamente, já se falava de maneira indireta sobre isso. Porém, somente a partir de 1948 que a Organização Mundial da Saúde classificou a obesidade como uma complexa doença crônica. E para falar sobre esse tema hoje, nós vamos receber aqui o nosso primeiro convidado, né? O médico Matheus Schettini, endocrinologista, professor, e ele vai nos ajudar a entender um pouquinho sobre esse tema, baseado na experiência que ele tem na clínica. Matheus, é um prazer tê-lo aqui. Estou muito feliz de estar aqui contigo por ser o programa número 1, por você estar aqui e que a gente possa bater um papo e ajudar, orientar as pessoas um pouquinho sobre esse tema bastante importante. Na verdade, a honra é minha estar aqui ao seu lado, né? Eu falo quando pessoas que são referências para mim me convidam para fazer alguma coisa, significa que eu estou indo no caminho certo, né? Então, você é uma referência para mim. E vamos falar desse tema, que é um tema, né, que está, não digo na moda, mas a gente precisa falar desse tema porque a obesidade é uma doença crônica, é uma doença endêmica, né? E que onde mais de 50% da população tem essa doença e muitas vezes ela não sabe que ela tem, que isso é uma doença. Então, a gente precisa conversar sobre isso, saber que existem muitas coisas boas, muitas fake news também, então a gente tem que começar a desmistificar umas coisas também. Exatamente, essa é a ideia, né? Levar um pouco de informação com ciência como base disso. Isso, né? Que vamos tentar falar agora. Joia. Quando a gente fala da condição, né, ou doença em si da obesidade, quais são as principais causas que existem que podem ser, que classifiquem a obesidade? Quais são as principais causas que na área clínica são as mais comuns? Olha, a obesidade ela é uma doença multifatorial, não dá para falar que é uma causa ou outra. A gente tem as causas genéticas, então a gente tem às vezes doenças genéticas que a gente chama causas monogenéticas, tá? Que são uma raridade. Existem propensões genéticas e de polimorfismos de alguns genes que realmente fazem a pessoa ter uma tendência a ter um aumento de peso. Nascem com isso, né? E aí são vários polimorfismos, mas é um ambiente que é bastante determinante em relação a isso. E aí o ambiente vai muito do estilo de vida que a gente tem. Tá? Então, tem vários estudos mostrando, né, que você pegava os índios lá na América do Norte, que eles tinham um biotipo mais magros e depois com a industrialização e tal, eles acabaram ganhando peso. Ou seja, a genética deles mudaram? Não mudou. Mesma coisa, estudos com gêmeos, né, idênticos que foram criados em ambientes diferentes, um com um ambiente mais obesogênico e o outro não, é aquele que teve um ganho de peso. Então, a gente tem, então é uma doença genética, você tem um cunho genético, mas que quem determina é o ambiente para você ter esse ganho de peso. Certo. É realmente uma coisa multifatorial que deve ser uma importante justificativa, vamos dizer assim, pela dificuldade em tratar essa situação quando esse tratamento é necessário. Exatamente. A dificuldade do tratamento é porque a biologia humana, a nossa fisiologia não foi feita para perder peso, né? A gente foi feito para estocar energia. E a gente teve uma revolução, uma evolução industrial, agrícola, que nos fez ter alimentos de fácil acesso, alimentos com alto teor calórico, tá? Sem que a gente precisasse lutar por isso. Então, a nossa evolução biológica não acompanhou
a nossa evolução tecnológica. Então, hoje em dia, a gente tem a facilidade desses alimentos, então acaba estocando. E toda vez que a gente vai tentar emagrecer, o nosso corpo briga contra isso. Certo. Tá? Então, existem alterações hormonais, alterações bioquímicas, né, que nos impedem de emagrecer. Então, por isso que é uma doença muito complexa. Então, por isso que a obesidade ela é considerada uma patologia, porque existe uma fisiopatologia. Okay. A partir do momento que você ganha peso, existem alterações hormonais, alterações metabólicas, que nos deixa resistente ao emagrecimento. Então, por isso, cada vez mais fica difícil a perda de peso. Deixamos de ser caçadores e coletores, né? Descobriu o fogo e hoje a indústria faz com que você tenha essa facilidade, né? Exatamente, é isso aí. Nessa situação, né, pensando nesses multifatores, hoje em dia, quando a gente pensa essas situações em que as pessoas estressadas, essa maneira das pessoas estarem ligadas 24 horas por dia em redes sociais, essas conexões todas que muitas pessoas acham que elas precisam ficar o tempo todo disponíveis, conectadas, naturalmente isso gera algumas mudanças orgânicas e estresse, por exemplo. E tem alguma coisa em que, por exemplo, o ganho de peso pelo comportamento compulsivo de comer pode ser decorrente só entre muitas aspas, né, quando a gente fala de estresse, ou tem alguma coisa que também pode ter associado como um pré-fator, né? Então, uma pessoa tem alguma, não sei se posso dizer, alteração genética que ela não saiba que tem e que o estresse pode ser um gatilho e isso desencadear um comportamento de compulsão pela alimentação? Pode sim. A gente tem... Todo esse nosso dia a dia, todo esse estresse, tudo isso daí leva a alterações comportamentais. É claro que, sim, você pode ter alterações hormonais, bioquímicas, por conta do estresse, por conta do dia a dia, a falta de sono, o excesso de telas, tudo isso realmente a gente já entende que isso a gente tem repercussões biológicas, hormonais, tá? Principalmente isso em crianças, então... Se a gente tem que falar em prevenção de obesidade, a gente tem que falar que isso tem que começar na infância, tá? Mas mais do que isso gera alterações comportamentais. Então, essa pessoa ela vai ter mais, vai ficar mais sedentária, ela vai buscar mais o alimento, ela vai começar a ter alterações de comportamento, como compulsão, como transtorno de ansiedade, e isso muitas vezes é descontado na comida. Uhum. Então, tem as duas coisas. Então, tem a parte biológica que isso gera, mas também tem a parte comportamental. Uhum. Você falou de uma coisa interessante, né, dessa compulsão. Eu li recentemente num livro, chama Limites, que os autores são psicólogos e eles estavam falando sobre os limites próprios e aí chegou um ponto que eles estavam falando sobre alimentação. E aí até destaquei aqui uma coisa que eles falaram, que uma frase interessante, os autores são Claude e Townsend, e o livro chama Limites, né? Quando dizer sim e quando dizer não. E ele fala que o que torna a obesidade especialmente dolorosa é que as outras pessoas podem vê-la. E a pessoa com obesidade se auto-recrimina e sente vergonha da sua condição. Isso faz com que ela tenha um comportamento de se afastar das demais pessoas, ou seja, uma reclusão, e ela procura a comida como um conforto, uma fuga, né? Então, você ainda, nesse contexto, entra num ciclo vicioso, né? E aí isso deve gerar, né, complicações ainda maiores, além só da obesidade, né? Que aí você começa a ter comprometimento de outras funções, de possíveis outras patologias associadas ao quadro da obesidade, né? Não tem dúvida. A obesidade ela é associada a vários outros transtornos. Ou ela é causa ou ela é consequência de alguns outros transtornos. Então, a obesidade está muito associada à depressão, transtorno de ansiedade, compulsão, né? E a obesidade ela sempre foi vista como algo preconceituoso, né? Até, você viu que ela só foi reconhecida como doença em 1948. Então, até antes era o quê? Era tida como assim, é só alguém que é preguiçoso. E guloso, né? E, na verdade, não. Fortinho, e aí, enfim. Então, e isso gera um preconceito, e esse preconceito existe até hoje, tá? Nós temos dados, né, que 60% da população hoje tem pelo menos sobrepeso.
desses 60, apenas 10% buscam um atendimento especializado, tá? E apenas 2% consegue ter não estou falando nem sucesso de tratamento, mas ter pelo menos uma orientação, um cuidado ou receber remédio ou orientação em relação a isso. Então, para você ver o quanto que até os profissionais da saúde não conseguem abordar isso muito, muito bem, porque ainda existe um estigma, existe ainda um preconceito em relação ao paciente que vai procurar, que está no consultório de qualquer médico, não só do endocrinologista, qualquer médico, mas ele precisa ser abordado. Olha, você tem uma doença que talvez você não saiba, que é a obesidade ou sobrepeso. Podemos conversar com isso? Como é que você se sente em relação a isso? Podemos começar a tratar, podemos começar pelo menos a conversar sobre isso para que você tenha uma melhor qualidade de vida lá no futuro? Você levantou um ponto interessante. Então, existe uma diferença de se falar, por exemplo, entre o que é obesidade e o que é sobrepeso. Do ponto de vista clínico, isso é importante, essa diferença existe. E outra coisa, eu fico pensando que deve ser uma coisa importante se diferenciar para, por exemplo, você não ter hiperdiagnóstico, né, Sim. de uma situação que não realmente é a doença em si, né? E penso também que você diferenciar, eu não sei se eu posso usar o termo também, obesidade pré-clínica e clínica, porque isso também vai envolver, se eu pensar numa obesidade pré-clínica, por exemplo, eu posso falar em prevenção. Sim. E se eu falo na obesidade instalada, é tratamento. Então, naturalmente, dentro da condição clínica, médica, as condutas serão diferentes, né? Exatamente. Você tocou num ponto muito importante. Até poucas semanas atrás, né, nós tínhamos uma definição de obesidade, que era aquele paciente que tinha um IMC acima de 30, né? E sobrepeso, aquele que tinha um IMC acima de 25. E aí foi se discutido, será que isso realmente é a melhor definição de obesidade ou sobrepeso? Tá? Até porque pessoas que tinham sobrepeso tinham alterações clínicas de quem tinha obesidade e muitas pessoas que tinham obesidade pelo IMC não tinham essas alterações clínicas. Então, aí foi se discutido, né? Primeiro, será que o IMC é o melhor marcador para a gente poder dar esse diagnóstico? Tá? Termos populacionais, talvez sim, tá? Mas se a gente for ver no consultório do dia a dia, é muito mais importante a gente entender não só o peso, mas a composição corporal desse paciente, tá? Será que ele é pesado porque ele tem gordura ou porque ele tem músculo? Então, isso é muito importante a gente saber diferenciar. E mais do que isso, se ele tem gordura, aonde que está essa gordura? Porque a gente sabe que os malefícios que a gordura, que o excesso de peso faz, é mais em relação à inflamação que a gordura ectópica, a gordura visceral, do que a gordura subcutânea, essa daqui da nossa pochetinha, né? E, então, aí teve essa discussão. Então, o que alguns autores, né, tentaram propor uma nova definição? Que eles, então, pegar pessoas que têm um IMC a partir de 25, ou seja, que era sobrepeso antigamente, tá? E que se elas tivessem ou aumento do percentual de gordura, ou aumento da circunferência abdominal, ou aumento da relação cintura-quadril, ou seja, pessoas que tenham excesso de adiposidade, tá? Elas não se chamaria mais de sobrepeso, chamaria de obesidade. Ok. Tá? E se ela tivesse alguma repercussão clínica, tá? Como diabetes ou pré-diabetes, hipertensão, e aí vem uma lista muito grande, dislipidemia, esteatose hepática, doenças cardiovasculares, doenças osteoarticulares e tal. Se eles tivessem qualquer repercussão desse excesso de peso, nós chamaríamos de obesidade clínica, e aí sim a gente tem que intervir mais incisivamente, ou se não tivesse nenhuma dessas, uma obesidade pré-clínica, tá? E aí no qual a prevenção se prevalece. Certo. Então, só para esclarecer, quando a gente fala de IMC, né, que é o índice de massa corpórea, ela leva em consideração o peso, né, do indivíduo, a massa corporal do indivíduo e a altura desse indivíduo, né? Então, é um dos parâmetros que a gente tem. Parâmetros que é utilizado, né? Que é utilizado na prática clínica. E outra coisa interessante de se pensar é assim, que não necessariamente uma pessoa que está pré-obesa ou obesa, ela tenha já disfunções orgânicas. Eu posso pensar que
dependendo, óbvio que a gente está falando de uma doença multifatorial, como a gente começou a discutir, mas o fato de eu ter a obesidade, como você colocou, né, as pochetezinhas, como a gente brinca, as boias, os pneuzinhos, o acúmulo de tecido adiposo, o acúmulo de gordura. Então, o indivíduo pode ter só esse acúmulo de gordura sem ter disfunções orgânicas, mas também, aí num quadro que eu acho que naturalmente fica pior, né? É quando você tem o acúmulo de gordura associado a algumas disfunções de outros órgãos do corpo, né? Como você falou, você já tem várias situações clínicas que podem estar associadas com a diabetes, né? Doenças cardiovasculares, metabólicas e várias outras. Existe uma grande discussão na literatura, será que existe o obeso metabolicamente saudável? Certo. Essa é a grande discussão. O que a gente tem é que talvez isso, se ele é metabolicamente saudável, isso é apenas um estado transitório, que uma hora isso vai ter alguma repercussão. Seja até uma repercussão mecânica, porque às vezes o joelho dele, por mais que metabolicamente ele não vai estar bem, mas o joelho vai estar um pouco mais desgastado. Tá. Então, o que a gente tem que entender é que é o seguinte, existe uma limitação genética, tá, de acúmulo de gordura, de depósito, de armazenamento de gordura. Isso é determinado geneticamente. A partir do momento que a gente vai ganhando peso, tá, esse estoque ele é limitado e aí a partir do momento que se esgota essa capacidade, o organismo ele vai acumular essa gordura em outros locais, que aí chama ectópico, tá? E aí vai acumular no fígado, no rim, no pâncreas, no coração, nos músculos. E essa gordura é uma gordura inflamatória. Isso. Né? Então, ela vai produzir ali citocinas inflamatórias, que vai aumentar a resistência insulínica, vai aumentar a hipertensão, que vai alteração nos vasos sanguíneos, que vai levar alteração no coração, vai levar alteração no rim, e isso vai levar às comorbidades que a obesidade faz. Então, vai depender muito de qual a capacidade que esse paciente tem, ou dessa pessoa tem, de acumular. Então, tem gente que geneticamente tem uma capacidade maior de acumular. E tudo bem. E tudo bem, de armazenar. Tem pessoas que não, isso é muito limitado. Então, aquelas pessoas que não é tão obesa, então é até por isso que é importante, até as pessoas, às vezes, no sobrepeso, elas já têm diabetes, já têm hipertensão, já têm alterações cardiovasculares. Por quê? Porque isso é determinantemente genético. Tá? E aí, é isso que vai determinar se essa pessoa vai ter ou não vai ter as comorbidades relacionadas ao excesso de peso. Dá para, dentro da área clínica, da sua experiência, ou dados científicos, dá para dizer que, por exemplo, é mais comum você ter uma pessoa com algumas alterações, algumas comorbidades, que vá se tornar um obeso, ou é mais comum você ter o obeso desenvolvendo outras patologias? Os dois existem, mas é mais comum o obeso tendo essas outras comorbidades. Então, tudo começar com esse excesso de peso. Certo. Tá? E aí começa com excesso de peso, aí esse acúmulo de gordura nos lugares ectópicos, em vísceras, em órgãos, tá? E aí ele vai desenvolver essas comorbidades. E eu acho que, pensando naturalmente, a alimentação é um fator, sem dúvida, muito importante nesse contexto, né? Talvez o mais importante. Comer bem não quer dizer que significa comer muito, né? Exato. E só uma coisa interessante que hoje, hoje não, né? É que hoje a gente sabe, né, de uma maneira um pouco melhor, mas o que você come é muito importante, né? Inclusive tem uma frase clássica que se diz que a gente é reflexo daquilo que a gente come, né? Mas hoje você já tem dados mostrando que dependendo do que você come, com a história da microbiota, né, intestinal, né? Inclusive a gente vai ter um episódio com uma pessoa que vai falar sobre a microbiota intestinal e as relações, as importâncias que isso tem para o organismo. Mas, naturalmente, você tocou num ponto interessante, porque, às vezes, dependendo do que você come, você pode mexer com essa microbiota e isso gerar processos inflamatórios, e esse processo inflamatório associado com uma obesidade já piorar uma situação orgânica, né? A microbiota hoje é um mundo a ser explorado, né? Então, a gente tem estudos com microbiota para tudo. E ela tem relação com praticamente tudo. A gente só não sabe identificar aí se ela é causa, se ela é efeito e como modular isso daí, né? Outro dia eu li uma coisa interessante, que você tem uma projeção de que o que você tem de micro-organismos, principalmente na parte do cólon, do intestino, é uma relação de quase 1 para 1
da quantidade de células que a gente tem no corpo. Nós estamos falando em trilhões. É muito grande. É muito grande. Por isso que é difícil o entendimento, Exato. né? Então, né, a gente tem uma área aí da ciência aí só voltada para a microbiota. E cada vez que se estuda, cada vez vai vendo essa relação. Uhum. Então, a gente pega que a microbiota do paciente obeso é totalmente diferente de um paciente mais magro, né? A gente... já tem estudos que mostram isso pode ser característica do indivíduo ou essa microbiota é diferente, ou ela também pode ter sido alterada pela alimentação e pelo metabolismo? Geralmente, existe, claro, tudo tem um fundo genético, mas o ambiente é que determina. Okay. Então, nós temos estudo que, por exemplo, a via de parto, se você nasceu de parto normal ou de cesárea, já muda a sua microbiota. Uhum. Se você recebeu ou não recebeu a leite materno, você não. Os primeiros anos de vida, eles são determinantes para determinar qual vai ser a sua microbiota. Então, por isso, aqueles 1000 dias que as pessoas falam, né, que começa desde lá da gestação até aí os 2 anos de idade, ela é muito importante para determinar. E aí, a microbiota, ela é modulada principalmente pelo tipo de alimentação. Tá? E aí vem, né, você saber utilizar principalmente fibras, e aí são os pré-bióticos, né? Então um bom consumo de fibras, então frutas, verduras, legumes, né? Diminuir o açúcar refinado, diminuir a gordura saturada, então tudo isso faz coisa tipo. Isso, aí você falou tudo, os alimentos processados e ultraprocessados, então eles modulam de forma negativa essa microbiota. Tá? A atividade física modula a microbiota, o uso de antibióticos, o uso de medicações, né? O sono modula a microbiota. Então, para você ver o quanto que ela é sugestível ao nosso modo de vida. Né? Então, e que isso impacta também na nossa saúde e no nosso peso. Tá. E essa relação com a parte inflamatória, o que você fala sobre... o que é mais frequente, se é que dá para a gente usar isso, dessa relação do processo inflamatório associado com gordura, né? E quais são as condições clínicas mais comuns de serem desenvolvidas dentro desse ambiente? Tá. Então, a inflamação hoje, né, ela é base para várias doenças. Certo. Tá? Desde o diabetes, onde essa inflamação ela vai levar a uma resistência insulínica, a um pré-diabetes e diabetes, tá? Desde doenças cardiovasculares, então na cardiologia, então o infarto ele vem de uma inflamação que vem das placas de ateromas que você vê, então tanto que dependendo de como é o estágio se trata com anti-inflamatório, algum tipo, com colchicina. Né? Então, os cardiologistas estão tratando pessoas que tiveram infarto com colchicina, que é um anti-inflamatório, e a gente consegue ver esse risco cardiovascular através de exames que vê essa inflamação, tipo PCR. Tá? Doenças demenciais, tá? Como Alzheimer, Parkinson, tem alguns tipos de câncer. Tá? Certo. E sem falar das doenças reumatológicas, essas aí realmente são doenças, né, mais classicamente associadas com inflamação. Então, por isso que a obesidade, ela é associada. Eu vou falar associada porque a gente ainda não sabe se ela é causa ou efeito, tá? Se tem o que é. Mas ela é associada, tem autor que coloca mais de 240 doenças. Nossa, é muita coisa. Né? É muita coisa. Então, por que tem? Porque tem essa base inflamatória que a obesidade faz e essa inflamação, ela leva a essas outras comorbidades. Dentro quando a gente pensa em diferentes épocas da vida, existem relações que podem dizer que em determinadas faixas etárias, de novo, né? Estamos falando de uma doença multifatorial, e se eu pensar em uma situação ao longo da vida, que é a própria, as diferentes faixas etárias, existe algum estudo que mostra que você tem algumas janelas de tempo ao longo da vida mais comuns para o indivíduo começar a ter ou desenvolver, né, obesidade. E, sem dúvida, acho que o ambiente onde ele está, isso vai influenciar muito. E diferença de gênero, se também é mais comum, estou pensando em gênero por causa de variações hormonais que normalmente acontecem fisiologicamente, é mais comum em mulheres do que nos homens.
Mas tem algumas relações que a gente pode pensar nisso dentro do contexto de idade e gênero? Tem sim, a gente percebe que existe, às vezes, um salto no ganho de peso, principalmente na puberdade, né? Aí quando você começa os hormônios, e aí tem aquela coisa, tanto a parte hormonal quanto a parte comportamental. Muda, né? Durante a vida, é sempre aí, na vida adulta, é mais o comportamento, e aí a gente vê que isso acontece muito, às vezes, com a pessoa que começa uma faculdade, ou casa, ou tem filhos, tá? Mas aí isso vai, essa parte hormonal, ela vai ter influência mais lá na frente, principalmente nas mulheres na menopausa. Certo. Tá? Então, por conta do estrogênio, a mulher tem uma tendência maior a ter a gordura mais protetora. Que é aquela gordura que fica mais nas coxas, né? Então tem aquele formato mais de pera. Corpo com formato de pera, né? Então, e os homens, por conta da testosterona, acumulam mais na região abdominal, que é a gordura pior. Tá? Na menopausa, por a mulher diminuir a produção de estrogênio, então a relação estrogênio e testosterona fica alterada, ela começa a mudar a composição corporal. Okay. Então ela começa a ter mais acúmulo de gordura abdominal. E é por isso também dos fatores que fazem com que a mulher, na menopausa, o risco cardiovascular dela aumente, ela começa a ter mais propensão a ter diabetes, até mais propensões a ter doenças metabólicas. O estradiol, que era o protetor, agora como ele deixa de existir na menopausa. Ou diminui bem, ele deixa. E essa gordura abdominal, ela tem uma relação maior também com os processos inflamatórios, né? Exatamente. Então esse é um dos fatores que a gordura abdominal é considerada pior, né? Essa é a característica de ter uma produção maior de citocinas inflamatórias. Isso, né? ela se expande, né? Então, ela tem uma capacidade maior de se expandir, de ter uma hipóxia ali local e aí produzir as citocinas inflamatórias. Certo. E quando a gente pensa já numa situação médica associada já com uma situação, eu costumo dizer que é modinha, né? Mas é uma colocação minha, não significa que seja isso. Mas hoje você tem, naturalmente, diversos tipos de tratamentos que você pode usar para a obesidade. E a história de cada caso é um caso, né? E, naturalmente, esse tratamento é específico. Mas a história das canetinhas hoje em dia, quando a gente pensa, né, na Ozempic, Mounjaro, que são os mais novos, nada fazendo propaganda, né, do produto, mas é uma realidade. Como é que você tem visto isso naturalmente dentro da visão do médico, né? Onde aquilo se faz necessário, você tem o diagnóstico, tem o tratamento, você prescreve, o paciente segue aquilo, então o que, vamos dizer assim, o que manda o figurino, como diz a frase. E o contraponto disso, eu vou chamar de contraponto porque não necessariamente a pessoa precisa usar aquele medicamento, mas é pensar na estética de perder o peso. Eu vou usar um termo aqui também, a qualquer custo, apesar de ser um custo caro, né? Porque isso é bem caro. Como é que você tem visto essa realidade nesses últimos 3 anos, 2 anos? Bom, eu vejo com bons olhos, tá? Porque revolucionou, tá, o tratamento dessa comorbidade, dessa condição. Tá? E revolucionou de uma forma que quanto mais a gente estuda, mais a gente está vendo benefícios em relação a essas moléculas. Okay. Tá? Então, só para a gente tentar contextualizar aqui. Da onde que surgiu isso? Né? Então, eles são análogos, né? Então, são moléculas semelhantes a alguns hormônios, tá? Que a gente produz, que leva à saciedade, tá? Que a princípio a gente entendia que só levava à saciedade. Hoje a gente entende que também tem algumas outras funções. Então, primeiro começou com os análogos de GLP-1, liraglutida, semaglutida, tá? Então, só para vocês falarem, também sem conflito de interesse, Saxenda, Victoza, que foi os primeiros, né, da liraglutida, agora semaglutida, Ozempic, Wegovy, Rybelsus, né? Que eles são análogos de um hormônio que nosso intestino produz, que a hora que passa o alimento lá, opa, passou o alimento aqui, vou avisar que está saciado. Mas, na verdade, ele passava pelo pâncreas, lá ele liberava insulina, diminuía o glucagão, ou seja, então foi estudado para paciente diabético, para melhorar a glicose. Tá? Pensando nos hormônios pancreáticos. Exato. E aí, mas viram que esses pacientes estavam emagrecendo, viram que ele também vai lá no hipotálamo, lá no núcleo arqueado lá do hipotálamo,
para modular a fome e saciedade. Então, são medicações que melhoravam a saciedade. Opa, esses pacientes estão perdendo peso, vamos estudar em pacientes não diabéticos. Foi estudado em pacientes não diabéticos com boa segurança e eficácia. Mais do que isso, depois pegaram essas moléculas e estudaram em pacientes obesos e com alto risco cardiovascular. Tá? Então, pacientes que já eram obesos e que já tinham ou tido um infarto, ou tido um AVC, ou que tinham um risco iminente de ter por conta das comorbidades, e viram que essas pessoas tiveram menos eventos cardiovasculares. E o mais importante é que essa diferença entre quem morreu, quem não morreu, quem teve efeito, as curvas, elas se separaram muito precocemente, certo, mostrando que isso não era um efeito só da perda de peso, porque a perda de peso leva um tempo. Quando você fala precocemente, é bem no início bem do no tratamento. Início do estudo. Do estudo. Tá. Então, começou o estudo, viram que as curvas, aqueles que se beneficiaram do que aqueles que estavam tomando placebo, as curvas separaram muito precocemente. Opa, será que essa molécula ela tem algum outro efeito? E, na verdade, a gente viu que ela tem um efeito anti-inflamatório. Tá? Então, principalmente em alterações cardiovasculares, em doença aterosclerótica. Ótimo. Tá? Então, nós estamos falando de medicação, e aí veio agora o Mounjaro com a tirzepatida, que também ela é um duplo agonista, além do GLP-1, ela também atua no outro receptor de um outro hormônio chamado GIP. Tá? Que também tem outros benefícios, e essas daí também ajuda a diminuir um pouquinho, a aumentar a queima de gordura em si, o que o GLP-1 não faz, ele só faz a saciedade e tal. Então, a gente está estudando e vendo que essas moléculas elas têm um outro efeito mais anti-inflamatório. Então, são moléculas que até então, o tratamento para a obesidade ou era com anfetaminas que aumentavam o risco cardiovascular, tá? Ou com o famoso Orlistat, no qual a pessoa só tinha diarreia e não tinha uma grande efetividade. Agora não, a gente tem drogas efetivas, seguras e mostrando benefício cardiovascular. Ótimo. Tá? E então isso para a gente é uma revolução. Para quem trata o paciente obeso, que sabe que se a gente não tratar esse paciente obeso, ele vai virar diabético, ele vai ficar hipertenso, ele vai morrer do coração, ele vai ter um AVC. Então a gente tem drogas que protegem esse paciente agora. Ótimo. Claro, ainda falta muita coisa, principalmente em relação ao acesso, que são drogas muito caras hoje, tá, ainda, mas que a gente vê com bons olhos. Só que o grande problema, elas são tão seguras e tão eficazes que as pessoas estão utilizando com outras finalidades. Então, está tendo um abuso dessas drogas para pessoas que não têm essa indicação. Tá? E aquela coisa, remédio sempre vai ter os prós e os contras. Né? Então, quanto mais gente utilizar, mais efeitos colaterais. Aqueles que são raros, onde X usa, 200X, você vai ter 200 mais efeitos colaterais. Exato. Tá? Então, até por isso que a Anvisa agora ela limitou, né, a compra só para quem realmente tem a prescrição, né, que tem uma receita especial para isso. Tá? Então, a gente vê isso com bons olhos. O problema é o abuso de pessoas que, primeiro, não têm indicação, segundo, que a gente vê de profissionais, às vezes, não médicos prescrevendo, tá? E terceiro, de prescrições fora de bula. Então, medicações que são semanais, né? Alguns inventando a roda, querendo que usa diariamente, com doses alternativas. Se você usar mais, o efeito é mais rápido. Exatamente. E aí os efeitos colaterais são piores. E eu acho que apesar que falar de desinformação atualmente, né, onde você tem informação o tempo todo, né, mas aí é aquele cuidado de você saber onde buscar essa informação. Né? Então, é a história de que não use medicamentos se não tiver uma prescrição médica, né? É o classicão. Né? E é interessante quando a gente pensa nisso e o tempo na ciência, né? Que eu me lembro que, acho que em 94, há 30 anos atrás, quando descobriram a leptina, né? Começou a ser estudada a leptina, que é um hormônio que o tecido adiposo produz e que a ideia foi legal, né? Poxa, se o tecido adiposo produz, então significa que se eu tiver mais leptina, eu tenho mais tecido adiposo, eu aviso o meu sistema nervoso, eu inibo a fome, então vamos fazer uma vacina para combater a obesidade, né? E aí a hora que você joga, né, a ideia é fantástica do ponto de vista científico, médico, acadêmico, mas entender como é que
essa complexidade que é o organismo é um desafio enorme. E já funcionando normalmente, né? Quando você tem as fisiopatologias, aí nem tudo que o teu corpo produz numa condição fisiológica normal se mantém daquela maneira quando você entra num quadro fisiopatológico, entra num quadro de doença, né? Então, esse mar de, vamos chamar assim, esse mar de hormônios, esse monte de substâncias químicas que o corpo produz numa situação metabólica, numa situação de obesidade, ela muda também. E, naturalmente, isso precisa ser levado em consideração, né? Então, isoladamente é fácil, né? Eu pego uma molécula, pego uma célula e analiso aquilo in vitro, ok, deu um resultado maravilhoso. Agora, quando você vai para o contexto biológico, mas é muito bom saber que você tem muita gente empenhada em dar esse suporte, em conhecer como as coisas funcionam, porque isso do ponto de vista de saúde, né? Saúde pública, coletiva, saúde coletiva, porque é uma situação, a patologia, a obesidade é uma patologia importante do ponto de saúde pública mundial, né? Então, você tem um fator étnico também, baseado acho que o comportamento, o tipo de alimentação, né? O Brasil, como que está a relação da obesidade no Brasil, sabe? Esses dados que eu falei foi da última pesquisa que teve, foi do Vigitel. Então, mais ou menos 30% das pessoas, a gente vai colocando a definição de IMC e sobrepeso e tal, 30% da população com IMC acima de 30, tá? Isso, Brasil. Tá. É bem parecido mundial, tá? E 60% de sobrepeso. Tá? No mínimo sobrepeso, né? Obesidade e sobrepeso. Mas você falou da leptina e é muito interessante a leptina, que quando realmente descobriram a leptina, falaram, resolvemos o problema da obesidade. Só para vocês entenderem, o pessoal de casa entender, a leptina é um hormônio, como você disse, produzido pelas nossas células adiposas, né? Que quando você ganha peso, manda informação para o cérebro e fala, olha, tô com estoque aqui, vamos, aí gasta mais energia, tem menos fome e tal. Achamos, vamos dar leptina para todo mundo. E aí, quando eu falo que a obesidade é uma patologia, porque o obeso tem resistência à leptina. Então, não adianta você dar leptina, tá? Porque existe uma resistência central. E aí, foi frustrante, poxa. Ela não age sozinha. Ela não age sozinha. Então, existia essa resistência. Então, não adianta nada você dar. Hoje, a leptina, ela é dada num caso muito específico de uma patologia na qual existe uma obesidade monogenética, na qual o paciente tem uma alteração no gene que produz a leptina. Aí você dá a leptina e aí funciona. Mas é só nisso. É interessante, né? É multifatorial para um organismo de... Para a gente explicar porque... não, só por conta de um hormônio. Não, na verdade ele é multifatorial. Então, se fosse simples, as dietas que se inventam por aí seriam eficazes para todo mundo, né? Exatamente. Isso é o nosso organismo se adapta muito ao nosso ganho de peso e à nossa perda de peso. Matheus, assim, quando a gente também associa a obesidade, tem muita relação da autoestima da pessoa, né? E como que isso é trabalhado? A gente pensa em equipes, né? É o médico, é o endócrino, é o nutricionista, o nutrólogo, o psicólogo. Sim. Como que essa rede, né, pode auxiliar esse tipo de pessoa? Por ela ser tão complexa, um profissional só não consegue dar conta. Tá? Então, a gente tem que ter uma equipe... Eu acho que mais do que multidisciplinar, eu falo tem que ser transdisciplinar, porque as pessoas têm que se conversar. Não adianta ele vai comigo, vai ali, mas os profissionais não se conversam entre si. Né? Muitas vezes o paciente ele vai no meu consultório, tá? Você traça o melhor tratamento, você dá a melhor medicação, mas não vai. Por quê? Porque tem um aspecto psicológico e às vezes a gente precisa falar, talvez você não precisa mais de mim, você precisa de um outro profissional. Então é muito importante a gente ter uma equipe, então aí com psicólogo, psiquiatra. Eu acho que o nutricionista ele é fundamental nessa parte porque a relação que o paciente tem com a comida, isso tem que ser entendido por um profissional capacitado. Porque comer é bom, né? Exato. Comer é bom, comer é confortável, é social, é agregador, né? Exato. Todo mundo chama alguém para celebrar, sempre vai ter um comes e bebes, né? Então a nossa cultura né, se reunir numa mesa, né? Então,
e um educador físico. Então, eu acho que esses profissionais, é claro, às vezes o nutrólogo, o cardiologista, o geriatra, o ginecologista, são muito bem-vindos nessa nossa conversa. Então, tem que ter uma conversa entre todos esses profissionais focado naquele paciente, porque existem vários aspectos que precisam ser levados em consideração. Certo. E aí a outra história, né? Quando a gente que gosta de atividade física, você fala de atividade física, é aquela história, se eu gosto, por que as pessoas não gostam, né? Mas, naturalmente, eu acho que quando a gente pensa, de novo a história de que cada caso é um caso, mas acho que a dieta adequada para aquele indivíduo, né? E a atividade física, né? Porque você pode fazer atividade física que não necessariamente precisa ser um exercício físico. Sim. Então, eu acho que, e dependendo do contexto, pensando da obesidade, não é qualquer pessoa que pode fazer qualquer atividade física em qualquer momento, né? Essa aceitação, né? Porque eu fico pensando que, muito provavelmente, pessoas que têm obesidade têm uma menor tendência a ter uma dieta, um cuidado com a dieta ou a execução de atividade física e exercícios físicos. Na sua experiência, como que os seus pacientes aceitam, né, essa orientação, né, principalmente pensando em obesidade e pensando em dieta e atividade física? E já traçando um paralelo com o que a gente falou há pouco, né, sobre alguns medicamentos, essas moléculas que a gente tem atuais, o efeito é mais rápido comparado. Então, olha, você tem a opção, não que seja isso, mas eu vou criar só um cenário, uma opção de você ter o medicamento, tanto tempo, pode perder X%, sei lá. E com a atividade física e com a dieta, você vai ter, o que seria o ideal, é o mais saudável, vamos dizer assim, mas o tempo é maior. Como que as pessoas lidam com isso e a importância dessa condição de cuidar da dieta e fazer atividade física ajuda as pessoas nesse contexto? O que a gente tem que colocar para o paciente é que o remédio, ele é associado à dieta e à atividade física. Ótimo. Uhum. Qualquer estudo que eu falei para você, né, que aprovou essas drogas, sempre foi feito assim: dieta e atividade física versus dieta e atividade física mais a medicação. E aí a medicação teve um ganho a mais que quem só fez dieta e atividade física. Então, para você ter um sucesso, tem que ser todo esse combo: dieta, atividade física e a medicação. Então, eles têm que entender que faz parte do tratamento a dieta e a atividade física. Você precisa aprender a comer, e o remédio, às vezes, ele é até educativo para isso, porque ele te dá uma saciedade. Você fala: olha, o que eu comi aqui já é o suficiente. Eu não preciso repetir, porque às vezes, por conta de alguns transtornos, seja ele emocional, psicológico, tal, a gente acaba comendo mais do que realmente a nossa fome, né, fisiológica nos permite, não deveria fazer. Então, o remédio, às vezes, ele é educativo por isso também. Ele ensina a gente o quanto que a gente precisa comer. Mas esse paciente, ele precisa se educar na alimentação, e ele precisa se educar na atividade física. A atividade física, quando a gente vai ver os estudos assim, ela não é tão importante no processo de emagrecimento, pensando no emagrecimento em si. Okay. Porque a gente fala: se eu corri 300 calorias, quer dizer que eu vou ter um saldo de 300? Na verdade, não. Existe uma adaptação que, quando você gasta 300 correndo, o seu corpo, até para poupar energia, ele diminui um pouquinho o seu metabolismo. Então, tem até alguns estudos mostrando que, assim, a atividade física não seria tão importante. Mas a atividade física, ela é tão importante para diversos outros aspectos da saúde, né? A gente entende hoje o músculo como um órgão endocrinológico. Sim. Ele não é mais um órgão apenas locomotor. Sim. Ele é um órgão que produz citocinas, e aí vem do músculo, a gente chama de miocinas, que contrabalanceiam todas aquelas citocinas inflamatórias do tecido adiposo. Então, ele tem que entender que, independente se ele vai perder peso ou não com a atividade física vai ser importante para ele. Melhora cardiovascular, enfim.
várias outras várias coisas. Até outras a gente, né, tem estudos que a irisina, que é um hormônio do músculo, que melhora a parte cognitiva, prevenção de Alzheimer. Né? Então, tem que entender que a atividade física ela faz parte disso. E parece que se você tem uma grande quantidade de atividade física, talvez isso seria ok, até benéfico para o emagrecimento. Então, via de regra, o que eu falo para o meu paciente? Olha, para ter saúde, 150 minutos de atividade física na semana. Para emagrecer, parece que a gente precisa de pelo menos 300 minutos na semana. Só aumentar um pouquinho. Ou seja, pelo menos 5 vezes de uma hora. Mas não é para você começar com isso. É para você começar aos poucos, né? Tem uma frase, se eu não me engano, é do Colégio Americano de Endocrinologistas Clínicos, eles falam que qualquer atividade física é melhor do que nenhuma atividade física. Isso. Tá? Qualquer treino é melhor que um treino. Um treino mal feito é melhor que qualquer treino não feito. Não feito, exatamente. Então, começa. E aos poucos você vai adquirindo condicionamento e você vai aumentando essa quantidade de atividade física. E o que é o legal? Você fazer os dois tipos de atividade física. Você ter o benefício do exercício cardiovascular, exercício aeróbico, e do exercício físico resistido. Porque a gente vai precisar de força, de músculo. E eu falo, se a gente quer ter uma velhice independente, não vai ter ninguém precisando dar banho na gente, Exato. Né? A gente vai precisar de músculo, e músculos fortes, músculos, né, ativos. Exato. Tá? Então, e a alimentação, eu acho que é a base. É a base disso. Então, eu falo, se você colocar o seu remédio como o único sustento do seu tratamento, você pode até perder peso, mas talvez vai perder peso de uma forma não saudável. E não é isso que a gente quer. Se a gente está falando em perda de peso aqui para você, eu não estou pensando na sua estética. É claro que a estética é legal, mas eu estou pensando primeiro na sua saúde. Qualidade de vida. Na sua qualidade de vida. É porque a estética é um fator importante para a autoestima, isso ajuda muita coisa, mas não pode ser a única coisa. Não pode ser o principal. E você falou uma coisa aí agora que eu estou aqui matutando, pensando. Quando já tem algum trabalho, você conhece alguma coisa que associa, por exemplo, a obesidade com longevidade? Sim. E aí eu imagino que, pensando como fisiologista, eu imagino que se você tem a obesidade associado a comorbidades ou só, entre aspas, a obesidade, isso deve estar associado também a vários outros fatores, porque também estamos falando de situações multifatoriais, né? O envelhecimento ou o tempo de vida também já tem resultados, então, que mostram que você possa ter essas mudanças? Nós temos vários estudos mostrando, né, que a expectativa de vida de quem tem obesidade, ela diminui. E cada ponto que você diminui do IMC, você ganha em expectativa de vida. Então, já tem. Eu não tenho os dados, assim, mas é impressionante. Se eu não me engano, a cada 3, 4 pontos que você ganha, você perde de IMC, você ganha 5 anos de expectativa de vida. Fantástico isso também, né? Então, que mostrando essa parte da comorbidade. E não é só... A gente sempre fala de obesidade pensando do ponto de vista metabólico, cardiometabólico, tá? Mas o obeso, ele tem maior mortalidade por todas as outras causas. É o paciente que vai complicar mais numa cirurgia e ele pode morrer. É o paciente que pega uma pneumonia e tem mais chance de morrer dentro do hospital, dentro de uma UTI. É o paciente que, ao ter um acidente, tem mais chances de ter complicações por conta disso. Recentemente, a gente, na pandemia, né, a gente teve a situação, né, as pessoas obesas tinham um maior risco de morte quando... E os estudos COVID, mostram, né? E os estudos mostram que era aquela base inflamatória que ele tinha. Hoje a gente enxerga isso. Né? Mas isso é bem interessante. Então, acho que seguir a regra, a cartilha, vamos chamar a cartilha, o beabá, né? O beabá, o básico comer funciona. Bem, né? Comer bem, fazer atividade física, se cuidar. Um outro fator que é muito importante e está relacionado muito com o excesso de peso e que a gente tem que valorizar quando está conversando com alguém é a parte do sono. Sim. Tá? Então, a gente cuidar do sono dessas pessoas também é importante. Por quê? É durante o sono que a gente produz muito dos nossos hormônios importantes para o metabolismo energético. Do dia a dia, né? durante o dia. Então, a gente já sabe que noites
uma noite mal dormida, você vai ter aumento dos hormônios da fome, diminuição dos hormônios da saciedade, e tratar o sono é importante, você acaba modulando melhor isso. E os obesos têm mais chance de ter apneia do sono. Você tem um aumento da circunferência aqui do pescoço, tá? E você tem mais chance de ter apneia do sono, não tem um sono reparador, no outro dia você está mais propenso ao ganho de peso e aí isso vira um ciclo vicioso. Então, você tratar o peso, melhora o sono. Você tratar o sono, melhora o peso. A via de mão dupla, né? Via de mão dupla. Isso é bastante interessante também. Então, Matheus, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui. Foi um prazer bater esse papo com você. Espero que essas informações tenham ajudado a esclarecer, né, algumas dúvidas que a gente pode encontrar informações não tão claras. E muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo e pelos esclarecimentos. A honra é toda minha, foi um prazer fazer esse bate-papo, é um assunto que eu gosto, que é o do meu dia a dia, né? E vou estar sempre à disposição. Obrigado. Obrigadão.